Muito bom dia, pessoal. Ontem, depois que eu fiz a live, e acho que uma hora depois, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter alguns problemas e assim 10 horas mais ou menos, 10 horas por aí assim, eu fui para o hospital. E eu, depois de tanto tempo internado, foram 23 dias, tantas coisas eu passei desses 23 dias. E meu Deus, eu estava aqui em casa ainda e será que queres mesmo que eu viva? Passei por tantas coisas, pneumonia, os pulmão comprometido, o Senhor me curou. Depois eu tive pancreatite, um ferimento no pâncreas e o Senhor me curou. Por que eu digo que o Senhor me curou? Porque os médicos sempre esteve presente nas crises que eu tive. E por último, foi descoberto o meu coração crescido, eu tive um inchaço muito grande. Fiquei com problema, com sequela no coração. Dia 18 eu vou passar pelo cardiologista. E eu comecei a pensar em tudo aquilo que Deus me proporcionou para que eu fizesse. A quantidade de pessoas que nos ama, que nos admira, que gosta do meu trabalho. São pessoas amáveis, maravilhosas. Pessoas que me acolheram, pessoas que me ajudaram. Pessoas que eu nem conheço, mas que me conhecem e que têm o amor de Deus dentro de si. Jovens que eu vi criança, pessoas que se tornaram pastores, pastoras. Aí eu comecei a me lembrar de Lázaro. Lázaro. Lázaro ele já estava já há 3 dias. Suas irmãs já estavam até achando que não tinha mais jeito. Quando Jesus falou que ia ressuscitar Lázaro, uma das irmãs dele, sim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus até que se demorou para ir ter com Lázaro. Mas ao chegar lá, as palavras fortes de Jesus, as palavras maravilhosas de Jesus, Lázaro, sai para fora. E alguém até tentou impedir a situação, dizendo, não, ele já não cheira tão bem, está cheirando mal. Já é o defunto de 3 dias. E Jesus, com a sua força, com o seu poder, Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Então, para Deus, nada é impossível. Nada, nada, nada. Não importa como você está ou como você esteja, o que você está passando, o que vai passar. De alguma forma, Deus, Ele sempre arruma uma forma, um meio para te abençoar. A sua graça, o seu propósito para conosco é extraordinário. Se Deus tem algo para ti, se Deus ainda tem algo que você possa realizar, Ele vai te abençoar. Eu me lembro que quando eu estava com crise, talvez você não tenha ideia do que é isso, mas é como se você estivesse numa piscina, ou no mar, em algum lugar, e alguém estivesse colocando a sua cabeça lá embaixo d'água. E quando você já está, de repente ele puxa, ele vai de novo. É a sensação de quem está sem ar. A agonia que você sente é a pior coisa do mundo. Porque a agonia não é dor, a agonia é algo muito ruim, pior do que a dor. E eu estava comentando ontem com a minha esposa, que está sempre do meu lado.
todos esses momentos, ela esteve todos os momentos do meu lado. Nunca arredou o pé. Nunca. Nunca, 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 nunca arredou o pé. A gente sabe quais são as pessoas que nos amam num momento como esse. No momento que você mais precisa. E dizendo, se o inferno fosse só uma agonia como essa que eu sinto, ainda seria muito triste, muito terrível. Mas é importante a gente crer e entender que nós temos um Deus grande e poderoso, que sempre, sempre, sempre vai estar conosco. Sempre vai estar do nosso lado, seja qual for a situação. Quantas vezes eu clamei a Deus no momento da dificuldade, eu pude sentir a sua presença. Todas as vezes que eu tive crise, quando eu estava internado, o médico chegou exatamente naquele momento. Eu tive a primeira crise difícil e a minha pressão baixou mesmo. E de repente os médicos chegaram lá e me acudiram. Eles achavam que eu estava sendo atacado por um vírus oportunista. Quando meu corpo começou a inchar, do nada começou a inchar, muito rápido, os médicos, exatamente na hora que o médico chegou para fazer a visita. Então, todos os momentos de crise que eu tive, e outros, Deus providenciou para que eles estivessem ali, para que me socorressem. Então, é a dádiva de Deus, é o amor de Deus, a graça de Deus em nossa vida. Por isso que precisamos sempre agradecer, dizer, Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado pela paz, obrigado pela graça, obrigado pelo amor, obrigado por tudo. Eu quero orar por você, na certeza de que Deus está te abençoando, na certeza de que as mãos do Senhor estão estendidas em tua direção. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, quantas pessoas precisam de um alívio, quantas pessoas precisam de um renovo, Senhor, porque tem muita gente sofrendo, muita gente passando lutas e mais lutas, problemas e mais problemas. Mas Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que dá vida e vida com abundância. Por isso, meu Deus, nesta hora, nesta manhã, eu quero Te pedir que abençoe a todos, todas as pessoas que me acompanham, Senhor, todas as pessoas que participarão dessa gravação, seja agora, seja logo mais, seja mais tarde. Obrigado, meu Pai, por essas visualizações, que chega a 200 visualizações no decorrer do dia. São 200 pessoas ou mais que assistem esse vídeo praticamente todos os dias. Ó Deus, que essas pessoas sejam agraciadas, Senhor. Que essas pessoas sejam abençoadas, que Tua paz, que Tua graça, meu Deus, esteja presente de uma forma toda especial. Abençoa aquela mãe que sofre, Senhor. Tira a dor daquela mãe que sofre por ver o filho muitas vezes nas drogas, meu Pai. Por ver o filho na situação difícil. Ó Deus poderoso, abençoa grandemente, Senhor, a vida dessas pessoas. Que sejam agraciadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês. E se você quer, no momento dessa live, todos os dias, entre 5, 5 e 10, 5 e 20, eu acordo muito cedo, desde muitos anos. E eu fui funcionário da empresa e eu trabalhava no horário da manhã. Trabalhava, você tinha que acordar de 3h30, 4 horas e nunca mais na vida. Eu acordei de 6, 7, sempre 4, 4h30 estou acordado.